Vem cá, você já desperdiçou dinheiro comprando material para concurso? Já comprou algum curso, algum PDF, alguma coisa que você achou que fosse dinheiro jogado fora? Pois bem, eu estou aqui para você nunca mais cometer esse erro, pois na aula de hoje você vai aprender como escolher o seu material. Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Caires, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso. Antes de começar, se inscreve aqui no canal porque toda quinta-feira tem aula e volta e meia sai um conteúdo novo além das aulas de quinta-feira, tá bom? Então, sobre o que vamos falar na aula de hoje, tá? A aula de hoje, como vocês viram, é como escolher o seu material. Deixa eu até colocar aqui em cima antes, como escolher seu material. Essa aula vai ser dividida em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico é a importância de um bom material na sua estratégia. O segundo tópico será identificando um bom material. E de bônus, eu vou falar sobre sites de questões como o que concurso, Tec Concurso e como é que eles podem ajudar no seu estudo, tá bom? Tópico 1, a importância de um bom material na sua estratégia. A primeira coisa que você tem que saber é que o seu estudo está limitado pela qualidade do seu material. Pensa comigo, cara, por mais que você seja um estudante dedicado, por mais que você tenha uma boa base, por mais que você esteja se preparando bem, você só vai ser tão bom quanto o seu material permitir. Então, se você tem um material ruim, não adianta você estudar demais e estudar muito bem, que você vai bater ali no teto daquele material. Seu material é ruim, seu aprendizado vai ser ruim e seu desempenho na prova vai ser ruim, tá? Então, é central para a sua estratégia que o seu material seja um bom material, porque ele vai permitir que você explore todo o seu potencial de estudo, ele vai permitir que você obtenha todo o conhecimento necessário para ser aprovado na frente dos seus concorrentes, porque concurso é isso, é ser aprovado na frente dos outros. E, infelizmente, é competição, tá? Além disso, o seu material, ele tem que ser um guia, o guia, não vou colocar nenhum guia, o guia dos seus estudos. Como assim, professor? Cara, escolher um material adequado para o concurso que você quer, para o cargo que você quer, vai te guiar durante todo o seu estudo. Então, o que é o estudo para concurso? Estudo para concurso é, você tem um edital, aquele edital te dá uma série de assuntos, as matérias que estão ali, e qual é o seu único objetivo? É aprender, decorar, acertar as questões, enfim, tudo relacionado àquele universo limitado ali, aquelas questões, aquelas matérias, aquelas coisas que estão ali dentro do edital. É só isso que você tem que fazer. A sua função é essa, é só você aprender tudo isso. Beleza. Se o seu material for adequado, for feito para o seu concurso, você vai ter um guia, certo? É só você começar e terminar o seu material que você está cobrindo o edital inteiro. Então ele tem que ser o guia dos seus estudos. Já já a gente vai aprofundar essa noção, tá bom? E por último, ele deve definir a densidade dos seus estudos, tá? O que eu quero dizer com densidade dos seus estudos? Suponha que você está estudando para técnico do TSE. Certo? E aí lá vai ter matéria de direito constitucional, vai ter matéria de direito administrativo. E para o cargo de técnico, o concurso vai exigir uma densidade X, certo? Agora imagine que você está estudando para juiz federal. A mesma matéria, direito constitucional, direito administrativo, vai ter outra densidade. Então, se você estiver estudando para técnico, não adianta você usar um material que é voltado para juiz e vice-versa. Se você está estudando para juiz, não adianta você achar que o material para técnico vai resolver. Então, você tem um bom material, vai ter a densidade certa para o cargo que você procura, tá bom? Galera, lembrando que se você ficar com qualquer dúvida, você pode seguir a gente lá no Instagram, @só-sei-passar, porque lá tem conteúdo diário, todo dia eu estou em contato com meus alunos. Se você quiser me mandar algum direct, manda lá que eu respondo, tá bom? Vamos para o segundo tópico agora da nossa aula, que é identificando um bom material. Eu vou fazer essa parte da aula por características. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como é que você identifica um bom material, tá? Não importa o cargo, não importa o concurso, não importa isso. Enfim, você vai olhar para o material e você vai saber se ele é adequado ou não, e eu vou te ensinar isso agora, tá? Primeiro, ele tem que ser específico para o seu cargo ou sua área, tá? De preferência para o seu cargo. Suponha que você quer auditor de controle externo do TCU.
Beleza, então você vai pegar um material de auditor de controle externo do TCU, específico para esse cargo, auditor de controle externo. Agora, suponha que você ainda não tem certeza qual tribunal de contas você quer, mas você gosta da área de controle. Então você pode procurar, tem nesses cursinhos grandes, um material para a área de controle, tá? O mesmo vale para a área fiscal, para a área de tribunais, para a área policial, tá bom? Vou supor que você quer ser delegado, mas você não sabe de que estado ainda. Cara, ao invés de comprar o delegado do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, você pode comprar para áreas policiais, vai servir também, tá bom? Mas o cargo é melhor do que a área, beleza? Uma vez que você tenha identificado a existência desse material, esse material que é feito para o seu cargo, para a sua área, você vai dar uma olhadinha nas amostras dele e você vai ver se ele aborda o edital todo e separado por aulas. Vou te dar um exemplo prático agora. Então, esse aqui era um material que eu usava quando eu estudava, é o mesmo tipo de material que eu recomendo para os meus alunos, que todos eles usam. O que ele é? Tá vendo que ele é um PDF e ele começa na aula 0 aqui? Esse é um PDF de AFO, tá? A aula 0 aqui, ele trata de princípios orçamentários. Aí na aula 1, orçamento público. Aula 2, mas você está vendo aqui que ele vai da aula 0 até a aula 7. E isso aqui tudo era meu edital na parte de AFO. Então, você tem que seguir, você tem que ter um material que ele vai te guiar. Qual era a minha meta, qual era o meu objetivo quando eu era estudante com esse material? Cara, minha única preocupação era começar aqui na aula 0 e chegar até o final da aula 7 o maior número de vezes que eu conseguisse. Pronto, é só isso, é só essa a sua missão. Você não precisa se preocupar com muita coisa além disso como concurseiro, tá? Então, se o seu material for divididinho assim, bem certinho, cobre o edital do início ao fim, parabéns, já é um bom material. Agora vamos para a próxima característica, certo? Esse material deve ter apenas o essencial de teoria com questões intercaladas. Eu vou colocar aqui questões comentadas. Intercaladas. Por quê? Vou te dar o exemplo aqui, ó. Cara, concurso público é quem acerta mais questões. Não é quem sabe mais, né? Cara, então o seu professor tem que te ensinar o que você precisa para ser aprovado. Só. E o seu objetivo é memorizar isso. Como é que você memoriza isso da maneira mais eficiente? Olha esse material aqui. Ele está falando de princípios orçamentários. Aí ele dá uma página de teoria, 2. Na terceira, pronto, olha aqui, já tem questões, tá? E essas questões já tem os comentários logo embaixo. Então você está o tempo todo aprendendo, vendo como é que essa teoria é solicitada, como ela é aplicada nas provas e já testando um pouquinho. Cara, você está fazendo o tipo de associação mais forte, mais poderosa para sua memória. Não tem nada melhor que isso para aprender matéria de concurso público, tá? Então, ó, terceira característica de um bom material, apenas o essencial de teoria com questões comentadas intercaladas. E por último, seu material deve ter muitas questões. Nesse material aqui, por exemplo, ó, se você chega aqui ao final da aula, você vai ver que ele tem 50 questões. É ideal? Não, mas já é um número bom. Menos que 50 começa a ficar ruim. Só que isso era só uma aula de demonstração. Se você vir aqui para a aula 1 mesmo, que aqui já era pago, vamos dizer assim, ó, você já tem 109 questões comentadas. Pô, aí sim, cara, isso é um bom material. 109 questões por aula, você pegar uma média aí, somado os 260, vamos dizer que deu uma média do material de 80 questões por aula. Então a gente vê aqui que, cara, em 8 aulas você vai ter 640 questões no mínimo desse material. É bom, é muito bom, cara. Agora, menos, se você tiver só 30, 20, não é um bom material. Aí você vai ter que procurar, vai ter que complementar com o que a gente já vai falar, tá bom? Agora, deixa eu te falar. Se esse material está te ajudando, se você está gostando, eu peço que você pense aí se está valendo a pena. Se tiver, cara, deixa um like aqui para ajudar o canal da mesma maneira que eu estou te ajudando. E quem faz isso recebe ajuda e não deixa o like, não é aprovado. Você não vai arriscar, né? Então, simbora para o último tópico dessa aula. Agora vamos falar de quando usar sites de questões. Vocês estão ligados, aqueles sites tipo Tech Concurso, tipo Q Concurso, tipo, sei lá, o Grão, Estratégia, tem lá os bancos dele de questões e tal. Quando é que você usa isso aqui? Tá? Eu vou dizer o momento ideal. O momento ideal de usar esses sites de questões eu vou colocar aqui, ideal, é apenas
quando você for avançado. Por quê? Cara, o concurseiro iniciante, ele ainda não sabe a densidade, o tempo que ele tem que dedicar a cada matéria. Então, suponha que você está estudando, por exemplo, Direito Administrativo, e você resolve estudar Poder de Polícia, certo? Quanto tempo você vai estudar Poder de Polícia? 1 dia, 2 dias? Sei lá, meia hora? Tá? Você não sabe. Aí, ato administrativo. Quanto tempo você vai estudar ato administrativo? Quando o material é completão, você segue ele lá do início ao fim, cara, o professor já escolheu isso para você, ele já viu quanto tempo é ideal de cada um e você estuda dessa maneira. Agora, quando você está fazendo a sua programação, quando você está montando suas questões num site desses, você pode errar na mão, tá? Então não é ideal, né, que você, ali no início, intermediário, você fique montando seus cadernos de questões e considere isso como estudo. Ele tem que ser no máximo complementar, tá? Agora, o ideal mesmo é quando você já zerou seus PDFs de questões comentadas, você já chegou no fim da sua programação, já fechou o edital, agora é hora de você fazer questão até cansar. 1 hora de direito administrativo, daqui a pouco 1 hora de direito constitucional e tudo da sua banca, tudo ali aleatoriamente, que é do jeito que cai na prova, meio misturadão, para você identificar o que você já aprendeu, o que você não aprendeu, e daí montar seus cadernos de revisão, tá? Agora, tem um outro caso, que é o emergência, né? Eu falei que o ideal é quando você é avançado. Mas, meu irmão, eu sei que a situação de todo mundo... Tem gente que está com uma situação muito ruim, que no Brasil as coisas são caras. Então, às vezes, realmente, você não tem como... né, como pagar por um material tão bom, tão dedicado quanto esses PDFs de questões comentadas para o seu cargo. Então, quem não tem cão, caça com gato. O que você pode fazer com esses sites de questões, tá? Nesse momento, aí sim você vai usar como complemento. Você procura algum material de teoria, ou vídeo aula, enfim. Você vai procurando, vai tentando você separar o que você tem para estudar. E aí o que você vai fazer? Suponha que eu recomendo que você estude em blocos de 1 hora. Então, suponha que você separou 1 hora para estudar... direito penal, tá? O que você vai fazer? Nos primeiros 20 minutos, você usa a sua teoria, tá? Vou colocar aqui, vou colocar mais para baixo para ficar organizado. Primeiros 20 minutos, você usa a sua teoria, tá? Seja PDF, seja videoaula, enfim, o que você tiver aí. E aí, nos próximos 30 minutos, você vai para o banco de questões, para o concursos, enfim, para o site de questões. Mas você vai fazer o seguinte... Você vai responder questões somente sobre o tema que acabou de estudar. Quando você chegar ao final do seu edital, aí você vem para esse A aqui, para o ideal, que é apenas quando você for avançado. Então, quando você terminou essa parte aqui, né, chegou no final do edital com um pouquinho de teoria e um monte de questões nos sites, beleza, cheguei no final do edital? Cheguei. Agora chegou a hora de você fazer questão, só questão, e aí você pode usar o banco de questões para isso, porque ele vai controlar, né, o que concurso, concurso, eles vão controlar os seus erros e aí você já vai montando seus cadernos de revisão, tá bom? Então, galera, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês nunca mais errem na hora de comprar um material e não adianta, fugiu disso aqui, não é o melhor dos materiais. Pode ser um bom material, mas não é o ideal, tá? Então, pelo amor de Deus, na hora de comprar o seu material, dá uma olhadinha nessas dicas e não vacila mais. Valeu, a gente se vê na próxima aula, até mais!